sentidos espirituais. São ferramentas próprias para isso. Por quê? Porque no planejamento reencarnatório que fizemos, assim consentimos, assim admitimos, pedimos que assim acontecesse. Por quê? Porque o nosso planejamento reencarnatório fora feito considerando a nossa anterioridade. Todos os fatos que fizemos lá atrás, eles foram consultados na nossa memória contínua pelos benfeitores espirituais. E a partir daí, eles foram tecendo caminhos para o nosso planejamento. Então, aqueles que estão ao nosso lado são instrumentos maravilhosos para o nosso aperfeiçoamento. Que filho malcriado, que marido impertinente, que esposa chata. Pois é, se você acha tudo isto, é porque você precisa consertar a tua tolerância, ampliar a tua compreensão. É por isso que ele está ao teu lado. É por isso que ela é desse jeito. Não está aí à toa, não é o acaso. Porque tu não admitiste ela como esposa e ele como esposo simplesmente por acaso. Houve um planejamento espiritual para que tal acontecesse. É assim que funciona. O filho que está ao teu lado foi no planejamento que admitiste, e antes de parir, estiveste com ele no plano espiritual, conversaste muito com ele, houve uma aproximação. Sabemos disto, que nem as obras espirituais, as obras de André Luiz nos falam disto. Pois é. Então, é bom que cresçamos a nossa atenção para aproveitarmos esses talentos, essas oportunidades que Papai do Céu está nos doando. E continua o nosso irmão. Surpreendemos em nossa doutrina vastíssimo campo de libertação, mas também de responsabilidade profunda. E o maior trabalho que nos compete efetuar é o de nosso próprio burilamento interior, para que não estejamos vagueando nas trevas das horas inúteis. Falávamos isso inicialmente. Ao invés de ficarmos vagueando nas horas inúteis, vamos procurar o nosso burilamento, porque é para isso que reencarnamos. Não reencarnamos para prazeres materiais. Mas Quaresma, eu não posso me divertir, mas claro. Mas se você tem uma obrigação maior para contigo mesmo, vá a ela e deixa a diversão para depois. Outro dia não, foi agora. No final da semana passada, não minto, perdão, foi agora, no início da semana, fomos a uma casa que estávamos convidados para a palestra de comemoração do aniversário da casa. E a pessoa que me convidou para fazer a palestra, e que inclusive me pediu para que explorasse um determinado tema, quando eu cheguei lá, alguém me disse assim: Quaresma, o fulano não vai vir não, que ele teve que ir para um aniversário. Pode isso? O aniversário vai depois da palestra. E se não der tempo, vá para a casa espírita e esqueça o aniversário. Mas era o aniversário de fulano, ciclano, e que importa? Você tinha uma obrigação maior. Bota do lado o aniversário e bota do lado a doutrina espírita e veja qual que pesa mais para você. Eu costumo dizer lá em casa que se algum deles, por acaso, vier a morrer e eu tiver uma palestra a fazer, eu vou fazer a palestra. E quando eu voltar, eu cuido. Se tiver alguma coisa ainda para cuidar, vocês já tiverem cuidado. Por quê? Por que não? Por que não? Morreu. Eu já sei o que acontece quando morre o corpo. Por que eu vou ficar ali e não vou fazer o meu trabalho? Eu vou fazer o meu trabalho sim. E quando eu voltar, eu cuido do resto. Com muito respeito. É isto. As oportunidades que Deus me deu, eu não
pensá-las. Eu não poderia deixar de vir aqui a partir do momento que eu recebi o convite do Marco. Por que eu vou deixar de vir? Não posso deixar. Sabe? Eu tenho que dar um jeito de tudo quanto é maneira. Embora tem situações que às vezes tentam me prender, mas eu vou pesar. O que está pesando mais? Não, eu vou aqui. Mas de jeito nenhum. É isto que esse nosso irmão, o Efigênio S. Vitor, essa mensagem, esse livro foi editado em 1956, se não me falha a memória. Esse irmão desencarnou em 53. Veja o tempo que tem isto. Vale para hoje. Né? E ele fala mais, porque ele começa a mensagem falando, ele começa essa mensagem falando no umbral. Ele começa a mensagem falando no umbral. Ele dá, inclusive, as extensões do umbral. Umbral denso a 50 km, acima de 50 km, umbral leve. Vai por aí. E depois ele entra nesses. Então é bom que nós prestemos um pouco mais atenção em nós mesmos, naquilo que estamos fazendo e no que desejamos ter amanhã. Porque o amanhã é produto do hoje. Se as construções aqui não acontecessem, nós estaríamos ainda lá naquela casa da frente. Então, eu preciso construir para amanhã poder tirar o proveito. Tudo é assim. Tudo é assim. Então, eu preciso construir. As minhas condições espirituais para amanhã estar numa condição espiritual melhor, num mundo melhor, seja ele espiritual ou material, não importa. Não importa. Porque as mesmas condições que eu estou providenciando, eu vou encontrar também no plano espiritual. E olha que lá a coisa é mais séria. Uma coisa muito mais séria. Lá a dor é consciencial. A dor consciencial é muito mais forte. E terminando esse bloco, aqui nós temos o mestre. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ceitil era a menor parte do denário naquela época de Jesus. Era a menor parte do dinheiro daquela época. Então, enquanto não pagares o último ceitil, não sairás das condições em que te encontras e que estás promovendo. Não preciso dizer nada, né? Isso está explícito nessas palavras de Jesus. Esse é o tópico 3, que nós vamos falar de provas. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Esse está no item 7 do capítulo 16. Aqui nós temos situações de miséria e de pobreza. Aqui nós temos situações de riqueza, que muito desse supérfluo que aqui se encontra poderia estar alimentando este outro lado. E não quer dizer que quem aqui está esteja menos espiritualizado do que aqui, e da mesma forma, e vice-versa. Só que há uma necessidade incrível de considerações quando se vive nesse nível e quando nos encontramos nesse nível. Porque todos os dois níveis são propensos ao crescimento espiritual. Agora precisa saber vivê-lo. Se eu vivo na pobreza, estou toda hora reclamando, não sou resignado, eu estou criando grandes dificuldades. E se eu estou na riqueza e não utilizo parte dela para colaborar com aquele meu irmão que está necessitado, comendo o miolo do chão, eu estou criando sérias dificuldades. Amanhã vou comer o miolo mais sujo do que esse que aqui está. Provas. O que são provas? O que são provas? São
fatos ou situações que solicitam reparações de faltas cometidas ou buscam a certificação que não mais são cometidos certos delitos. Muitas vezes eu estou sendo provado. Estou sendo provado porque antes de reencarnar no meu planejamento, fora diagnosticado, fora dito por mim mesmo, que eu já sou uma pessoa paciente. Então eu vou passar por uma prova que vai me testar, para ver se realmente eu sou paciente. Põe alguém ao meu lado para ficar me importunando toda a vida. Aí eu, tudo bem, tá legal, está de acordo. Mas se eu não passei na prova, aí é problemático. Ou são situações que eu preciso realmente passar para que eu faça a reparação devida. Qual o principal objetivo das provas? Muito simples, não? Aprimoramento espiritual. Tanto de uma forma ou de outra. É um aprimoramento espiritual. Onde se encontram os motivos das provas? Aí é que é um grande detalhe. Onde estão esses motivos? A causa. Na anterioridade. Regra geral, na anterioridade. Porque de repente eu posso fazer alguma coisa hoje, indevida, e a prova está adiante para mim. Mas, normalmente, regra geral, as provas são formuladas no planejamento reencarnatório, quando fazemos. E os benfeitores espirituais vão buscar esses motivos lá na minha anterioridade, na minha memória contínua. Na minha memória contínua. Porque na minha memória contínua estão gravados todos os fatos e tudo que fiz, passei e pensei. E é energia plasmada no perispírito. Tem esse detalhe, não? E é lá que os amigos espirituais conseguem buscar. E eles nos fazem uma série de propostas. E nós vamos aceitando ou não. E muitas vezes nós queremos aceitar alguma coisa que espiritualmente ainda não temos capacidade de suportar. Não estamos preparados. Os próprios amigos espirituais dizem ao Quaresma, não queira isso ainda não. Deixa isso mais para diante, porque agora você não tem ainda a força necessária para levar esta prova contigo. Deixa para depois. Eles fazem assim. Então, cada um de nós recebeu o fardo justo e exato para sair vitorioso, com sucesso, dessa existência. Quem não sair com sucesso é porque desprezou a sua programação reencarnatória. Aí me perguntaram, mas como eu vou saber da minha programação reencarnatória? Fácil. Ali no Evangelho, o Agostinho está cansado de dizer, conhece-te a ti mesmo. Antes Sócrates já falávamos, conhece-te a ti mesmo. Mas Quaresma, como é que eu vou me conhecer? É fácil. É fácil. Medite, mergulhe em você mesmo. Quais são os teus defeitos? O que é que tu está fazendo? Você é raivoso, você é mentiroso, você é um irresponsável. É isso que você precisa consertar. É isso. Não, mas eu sou meio calmo. Então aprimora a tua calma. Precisas aprimorar. É isso que temos a fazer. Então é fácil nós sabermos tudo o que precisamos fazer. Tudo o que precisamos fazer. Eu detesto aquela pessoa. Então, está aí. O que você precisa fazer é saber amá-la. Amar aquele ser que tem aquelas características e outros tantos da mesma forma. É isso que é preciso fazer. Isso é que está constando do teu planejamento reencarnatório. Foi com isto que te comprometeste. Isto te comprometeste na tua reencarnação a resolver. Estás fazendo? Estamos fazendo? Cada um pergunte a si próprio. Como tem comandado a sua trajetória até agora? Se não está dentro dessa linha, procure acertar. Porque senão depois vai para as trevas exteriores. Aí não pode reclamar.
Ninguém me avisou, não, você sabia. E você sabia, não é porque o Quaresma ou outros estavam falando, não, porque você fez um planejamento, você elaborou o teu planejamento reencarnatório. Não foi ninguém que te obrigou a fazer desta forma, você aceitou que fosse isto. A partir do momento, ninguém aqui teve uma reencarnação compulsória, pelo que eu estou vendo, não é isso o problema. Então, aquele que teve a reencarnação compulsória, ele não fez a programação, mas os benfeitores fizeram a melhor para ele. Como as provas são ajustadas à existência? É o que estamos falando. Por meio do planejamento reencarnatório. É assim que acontece. Onde se desenvolve a pauta do planejamento reencarnatório? Aqui é que é o campo de batalha. Opa, não, volta. Aí. Na ambientação reencarnatória. Na nossa ambientação reencarnatória. É aí que desenvolve. Eu nasci no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, eu moro. Atualmente estou morando em colégio. Aqui é a minha casa. Aqui é o centro espírita que eu frequento. Essa é a tua ambientação reencarnatória. É essa a ambientação. É nesse lugar que tu vives, aonde estão as principais ferramentas para o teu burilamento espiritual. É assim que acontece. Ninguém está no lugar errado. Eu moro em Campo Grande. É lá que estão as ferramentas para o meu burilamento espiritual. E olha que não sai fácil não, mas tudo bem. Isso aí a gente vai. É isso. Então, é na nossa ambientação reencarnatória que se desenvolvem todos os instrumentos e as ferramentas que necessitamos para o nosso aprimoramento. Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Aqui é o moço que foi consultar Jesus. Moço rico. E então disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Então, o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Não é que não possamos possuir grandes propriedades, e muitas, mas não podemos ser apegados a elas. Não podemos ser apegados a bens materiais, nem a outro ser qualquer que seja. Seja pai, mãe, filho, avô, não importa. Não podemos ser apegados a ninguém. Temos que amar a todos. E principalmente apego a bens materiais. O jovem, como era rico e tinha muitos bens materiais, ele disse: opa, então eu vou ir embora, não vou seguir isso não, Jesus. Vou ficar com os bens materiais. O que terá acontecido com ele, hein? Dá para imaginar depois de tudo que já conversamos, não? Pois bem. Mas vamos em frente, porque aqui tem coisas interessantes. 2 histórias para nossas conclusões. 2 histórias pequeninas que eu vou procurar resumir, ser sucinto por causa do tempo, embora eu ainda tenha 1h15. Vai ter 10 horas? Aconteceu com Raul Teixeira. Esse caso, ouvimos do Raul Teixeira. Raul Teixeira que hoje está com problemas, não está podendo fazer o trabalho que ele vinha fazendo por necessidades próprias, e ele compreende muito bem isto. Raul Teixeira fora convidado a uma grande cidade para fazer a conferência. Chegou nesta cidade, na hora do almoço, as pessoas foram recebê-lo. Receberam Raul e foram para um restaurante para almoçarem. Numa grande avenida era este restaurante. Pararam de um lado da avenida para atravessar para o outro, aonde encontrava-se o restaurante.
E nesse instante Raul observa, lá do outro lado, uma mendiga mexendo na lata do lixo, comendo alguma coisa e outras separando. Raul diz que teve um grande constrangimento e pensou: eu vou entrar no restaurante, vou comer uma comida limpa, sadia, e essa minha irmã comendo os restos na lata do lixo. Atravessou a rua, entrou no restaurante. Nesse instante, o seu guia espiritual chega ao seu lado e diz: Raul, mesmo que você preparasse um bom prato para dar àquela mendiga, ela iria rejeitá-lo. Raul se surpreendeu. Iria rejeitá-lo face ao comportamento e o orgulho que ainda tinha ali aquele espírito. E disse-lhe mais: ali está a reencarnação de um grande político do passado, assim considerado pelo povo. Um político que usou a sua posição social e os haveres à sua volta em seu próprio proveito, esqueceu do povo. E mais, Raul, ele está na mesma rua que ainda leva o seu nome passado e muitos ainda o aplaudem. Perceberam? A atração consciencial, é culpa. Ele estava na mesma rua, aquele espírito que tinha, quando teve o nome passado de tal político que tomava o nosso dinheiro para usar a seu favor e daqueles que estavam à sua volta. Eu lamento muito e já estou rezando por eles, daqueles que estão lá em Brasília. Eu peço por eles mesmo, porque é um problema muito sério que esses irmãos vão encontrar. Esse caso o Raul já contou faz tempo, mas está bem atual para o que nós estamos percebendo. É isto. Depois leia uma pergunta 807 do Livro dos Espíritos. Leia. Ela fala sobre isto. Então vejam o que acontece quando não cumprimos os nossos talentos, as nossas oportunidades que nos foram dadas por Deus, como elas deveriam ser cumpridas. Ele tinha tudo para crescer espiritualmente, ele teve tudo para se aprimorar, para se burilar. Com a posição que ocupou socialmente, um político, ele tem grandes poderes, pode fazer muito pelo povo, estará fazendo por ele mesmo, e entretanto não aproveitou. Então na próxima veio como mendiga. Olha que situação. É assim que acontece, é nesses termos que acontece quando nós não aproveitamos as oportunidades que temos. Por isso não podemos nos intimidar. Aconteceu na Casa do Penhasco. Se já leram este livro, vão identificar o que vou falar. Isso está no livro, justamente A Casa do Penhasco, da Vera Lúcia Marinzec, pelo espírito Antônio Carlos. Resumindo, lá tem um protagonista chamado Fábio. Reencarnou Fábio com um planejamento reencarnatório determinado. Teve posses financeiras, ganhou dinheiro, e com esse dinheiro que ganhou, começou a abrir negócios e a empregar uma série de pessoas na comunidade onde ele vivia, numa pequena cidade aí do interior. Empregou muita gente e cuidava de todos os funcionários muito bem. Não usou o dinheiro que arrecadava em seu próprio e único benefício daqueles que o cercavam no seu grupo familiar. Não, utilizou em prol da população da região. Abriu uma loja aqui, outra lá. Vários comércios ele abriu, empregando as pessoas. E se sentia bem com isto.
Mas ele tinha feito um planejamento reencarnatório, na qual, em determinada faixa etária, ele iria ter uma derrocada, iria ficar paupérrimo, iria perder tudo. E essa hora estava chegando. O que fazer? Vejam como funciona. O seu guia espiritual foi a regiões mais altas, aonde sentiu que poderia resolver o problema, e chegou lá, falou do que Flávio, não me lembro bem agora, estava fazendo, que ele estava usando tudo que vinha em seu benefício, em benefício dos outros, e que não poderia sofrer uma derrocada, porque se ele sofresse a derrocada, muitas daquelas pessoas que estavam sendo felicitadas por ele, iriam ter sérios problemas nas suas existências, no seu grupo familiar, porque era dali que ele tirava o seu sustento. Então, se ele sofresse a derrocada e perdesse tudo, os outros iam ficar muito mal. O que aconteceu? O seu guia espiritual conseguiu-lhe uma moratória. E aquilo que ele iria sofrer naquela existência ficou para depois, não se sabe quando. E ele não ficou pobre. Continuou beneficiando e beneficiando a todos. O que significa isto? João Batista foi degolado quando já tinha uma grande condição espiritual. Então, quando ele foi degolado como João Batista, já não sofreu a mesma dor que ele sofreria se fosse há alguns anos atrás. Porque João Batista foi a reencarnação de Elias, e Elias mandou degolar 400. Mas depois ele foi se regenerando, veio como João Batista. E observem o detalhe: o ser mais puro nascido de um ventre de mulher, João Batista, dito por Jesus. Então, ele vendo o que ele iria sofrer, ele se preparou, mas não deixou de sofrer. Mas quando veio acontecer, ele já era um espírito bem mais elevado do que àquela época. É o que aconteceu certamente com Fábio. Ele se beneficiou das oportunidades que teve, dos talentos que recebeu para serem desenvolvidos, e com isso, mais tarde, quando ele vier sofrer a tal derrocada, já o espírito não sofre tanto, a alma não sofre tanto, porque evoluiu e conseguiu se regenerar. Eis a questão. Aproveitar os talentos que nos são oferecidos para a existência é algo muito importante. Não podemos desprezar nada que temos, nada que recebemos. Temos que sempre estar fazendo o melhor uso possível. Ali. Seguindo as orientações de Jesus, tanto na prova da riqueza quanto na da miséria, o sucesso é certo. E não tem como ser diferente. Terminamos com essas palavras do nosso querido Paulo de Tarso. Porque já sabeis, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós,